Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Lembrando, na última aula, nos últimos episódios, a gente falou sobre a definição da geometria analítica, para que ela serve. Nós falamos sobre o objeto de estudo da geometria analítica, que é o posicionamento dos pontos no plano cartesiano, e falamos também sobre como calcular a distância entre dois pontos. O intuito das aulas de hoje vai ser a gente trabalhar coordenadas de pontos específicos, por exemplo, o ponto médio. Essa primeira parte a gente vai falar sobre o ponto médio em si, as coordenadas do ponto médio. Então, nós vamos falar sobre as coordenadas do ponto médio, as coordenadas do baricentro de um triângulo e no final a gente vai fazer uns exercíciozinhos. Essa primeira aula vai ser sobre o ponto médio. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver a definição de ponto médio. O que é o ponto médio? Definição. Dado o ponto médio, dado o segmento AB, segmento AB, esse tracinho aqui em cima significa segmento, tá bom? Ele significa é um segmento de uma reta, é um espaço em linha reta entre dois pontos. Esses pontos A e B são chamados de extremos, certo? São os extremos do segmento. Então, ele não fala no tamanho em si do segmento, ele só diz que o ponto M é denominado ponto médio se a distância do ponto M ao A, da extremidade A até o ponto M, é o mesmo tamanho do ponto M a outra extremidade. Vamos entender isso com um desenho. Olha, digamos que aqui você tenha o segmento AB. O ponto médio é um ponto que está entre o A e o B, de tal forma que a distância do M até o A seja a mesma distância do M até o B, certo? Ou seja, daqui do A até o M seja igual do M até o B. Isso é o ponto médio, é a definição do ponto médio. Essa definição é uma definição euclidiana. Foi Euclides que definiu o ponto médio. Aqui, na geometria analítica, por Descartes, a única diferença é que você vai ter como calcular as coordenadas. Qual é a posição exata daquele ponto médio. Ao invés de ser comparado só falando sobre a distância, ele vai ter uma localização no plano cartesiano. É essa a grande sacada do Descartes, é dar uma localização ao ponto médio no plano. Ah, professor, o ponto médio vai ser sempre o mesmo? Não, vai depender do segmento, ou seja, vai depender das extremidades, que por sua vez, tem as suas próprias coordenadas, certo? Então, cada ponto desse aqui tem um representante no eixo X e um no eixo Y, Tem aquelas coordenadazinhas. E então, basicamente, a gente vai estar procurando o X do ponto M e o Y do ponto M. Para a geometria analítica, nós teremos essa fórmula. O ponto médio, a coordenada X dele vai ser o somatório, a média, A média do X das extremidades. Isso é um só, gente. Do X das extremidades, Extremidade A, extremidade B. Você pega o X da extremidade A, soma com o X da extremidade B e aí divide por 2, certo? Do mesmo jeito, o Y. Você tem o Y do ponto A e o Y do ponto B. Você soma os dois e divide por 2, ou seja, você está fazendo a média aritmética. É o somatório de todos os valores dividido pela quantidade. Então, nesse caso, você pega as duas extremidades, o representante X, a coordenada X das duas extremidades e divide por 2. A coordenada Y das duas extremidades e também divide por 2, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Lá em certo lugar, digamos no interior, ou então um sítio aí, tem duas casinhas. A casinha A e a casinha B. Os donos dessas duas casinhas, eles vão se juntar para montar um poço, para cavar um poço.
Ele não tem condição de comprar o poço sozinho, né? Cada um. Então eles resolveram se juntar e dividir o valor do poço. Para que seja justo, eles querem que o poço fique a uma mesma distância da casa A e da casa B. Nesse caso, nós estamos pegando aqui que a distância menor entre as duas casas realmente é uma linha reta, né? Não estou levando em consideração que tem algum mato ou alguma coisa que impeça eles de fazerem esse caminho. Estou levando em consideração que eles podem caminhar em linha reta entre uma casa e outra. Então, a pergunta aqui é: onde é que eu deveria colocar esse poço para que ele ficasse a uma mesma distância da casa A e da casa B, certo? O poço para a casa A tem que ser a mesma distância do poço para a casa B. Basicamente é isso. Quais serão as coordenadas? Vejamos. Primeiro a gente tem que saber quem são as coordenadas do A e quem são as coordenadas do B. Do A, primeiro o x é menos 2, depois o y, que é 5. Do B, deixa aqui parênteses. Do B, quem são as coordenadas? 6 e 1. Se você não tem o costume de determinar o posicionamento, né, quem são os pares ordenados daqueles pontos ali, sugiro que você dê uma olhada aí nos vídeos anteriores, né, de geometria analítica, porque lá eu ensino como é que você faz a localização do ponto, onde é que você coloca o x primeiro, depois o y, né? Tem toda essa jogada de organização para que seja convencional. Então, gente, agora já temos aqui as coordenadas, nós vamos só jogar na fórmula. Então, o poço, já que ele tem que estar no meio do caminho entre os dois, então é o ponto M, né? O ponto M, que é onde vai estar localizado o poço, é o x do A mais o x do B dividido por 2. Isso para a coordenada x do ponto M. Y do A mais y do B dividido por 2. Nesse caso aqui é a coordenada y do ponto M. Olha, esse A e esse B aqui são os pontos, tá? Então, querendo dizer que é o x relacionado ao A e o x relacionado ao B. Dependendo dos pontos que você escolhe, esse A e esse B vai mudar, obviamente, né? Se aqui essa casa aqui eu chamasse de J e essa casa aqui eu chamasse de, sei lá, W, então no caso aqui seria x do J e x do W, certo? Mas todo o tempo relacionando ao ponto em que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, M, vamos lá, x do A, menos 2, mais x do B, 6, dividido por 2, uma vírgulazinha, y do A, o y do A é 5, mais y do B, 1, dividido por 2, ou seja, M vai estar localizado 6 menos 2 dá 4. Eu vejo muita gente com dificuldade com relação a fazer esse tipo de operação. Pensa que aqui vai dar menos 8. Né? A pessoa soma 2 com 6, dá 8 e repete o negativo. Não é assim não, viu? Não é de forma alguma. Aqui no caso os sinais são diferentes, então você tem que subtrair e dar o sinal do maior. Subtraindo 6 menos 2 dá 4 e o sinal do maior é positivo, que é o do 6. Então 4 dividido para 2 dá 2. 5 mais 1, essa é mais fácil, dá 6 dividido para 2, 3. Então o posicionamento do poço tem que ser no ponto 2 e 3. Então é 2 para x. E negócio comprido. 3 para y. Veja como faz sentido até na hora do desenho, né? Se você fez um desenho bem feito, com réguazinha, tiver um compasso aí também ajuda, fica bem certinho, fica justinho onde você deveria colocar o ponto. Ah, professor, dá para usar a lógica. O pessoal gosta de dizer isso, né? Que dá para usar a lógica. Basicamente, o que você está fazendo na sua cabeça é esse cálculo aqui. A sua lógica é justamente essa fórmula. Só que você não sabe expressar isso de forma algébrica. Tá entendendo? Então, quando você diz, eu sei fazer isso com a lógica. Mas, pelo menos, você tem que tentar organizar o pensamento e escrever sobre como você determinou. Porque
tem que ter um sentido. Eu tenho que entender, né? Não dá para você chegar e jogar a resposta para mim, sendo eu um professor, e esperar que eu aceite aquela resposta daquele jeito. Tem que ter uma justificativa. O cálculo, no caso, justifica. E se você não souber fazer o cálculo, mas que você traduza seu raciocínio para dentro da questão. Então, o ponto aqui é 2 e 3, aqui vai ser o ponto M, onde a gente vai colocar esse poçozinho aí. Tudo bem? Então, desse ponto para o A é a mesma distância desse ponto para o B. Tá aí uma sugestão? Se você está aí e está querendo realmente aprender isso aqui, sugiro que você faça o seguinte: pegue a fórmula da distância, né? Que é distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do A menos x do B elevado ao quadrado mais y do A menos y do B elevado ao quadrado. X final, y inicial, x final e x inicial, y final e y inicial, isso aí também dá no mesmo. No caso aqui você não vai pegar do A até o B, né? Aqui vai ser distância você vai ter distância do A até o M igual a distância do A até, do B até o M. Calcula isso aqui, ó, do A até o M e do B até o M e verifica aí pra gente se isso é igual, né? No caso, o que você vai estar fazendo é verificando o resultado. Não é necessário fazer toda vez, eu estou sugerindo que você faça para você verificar que realmente fica igual. Tudo bem? É isso aí. Você aprendeu agora, ou pelo menos espera-se que tenha aprendido, a calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento. Tudo bem? A gente se vê já já, a gente vai aprender a falar sobre o ponto do baricentro de um triângulo. Então até já, até já já, até já já, até já já.